trazer para essa discussão, já pegando o gancho nessa nota do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o cientista político pela UNB, o Dr. Leonardo Barreto. Tudo bem, professor? Tudo bem, pessoal? Bom, diante dessa nota do ex-presidente pedindo a renúncia e de várias manifestações que caminham nessa mesma direção com a renúncia, qual é o cenário que pode se configurar? Faltam grandes líderes para ocupar esse espaço. Há um vácuo de lideranças. Quem seriam esses nomes que poderiam surgir para ocupar esse final de mandato que Dilma Temer e agora Temer? Quem surgiria? Quais são esses nomes, essas lideranças? Há um possível desenho disso? Ainda não. Na verdade, você jogou toda a composição política brasileira hoje num liquidificador, né? Ela estava organizada em torno do presidente Temer, os dois principais sócios dessa composição, que eram o PMDB e o PSDB, sofreram danos muito graves ontem, né? E, de certa maneira, os partidos da base hoje, eles se encontram um pouco à deriva. Me parece que o processo político mais provável é você, uma vez comprovado, né, essa gravação, né, uma vez que venha a público e se comprove, que você faça um processo de transição, que o Congresso estabeleça uma eleição indireta aí num espaço de 30 dias e que você reorganize o universo partidário em torno dessa eleição, em torno dos nomes que vão se colocar à disposição da nação, em torno dos quais os deputados e os senadores vão se reunir. E a partir daí você tem um novo horizonte, né, para o processo político. Mas hoje a gente está nesse ponto, ainda não há, enfim, a gente está dirigindo sob neblina, né? A gente está vendo o que vai acontecer nos próximos 5 minutos. Mais do que isso, a gente tem muita dificuldade. Eu vou pedir para o senhor esperar um segundo. O Vitor Brown traz um destaque importante do noticiário internacional e o Marcelo Matos vai fazer a pergunta. Diga, Brown. Pois é, Aros, o registro da agência Reuters de que um veículo em alta velocidade atropelou agora há pouco uma multidão na Times Square, um dos principais pontos turísticos de Nova York. As informações iniciais dão conta de que uma pessoa morreu e pelo menos 10 tenham ficado feridas. Essas informações da agência Reuters, a área está isolada e essas pessoas recebem atendimento agora. Portanto, atentado ainda não há informação, é claro, se há alguma ligação com o terrorismo, mas um veículo em alta velocidade que atropelou uma multidão, matando uma pessoa agora na Times Square, em Nova York. A gente vai continuar acompanhando isso, daqui a pouco mais informações. Agora retomar a entrevista. Eu diria que não é um dos melhores momentos da humanidade. Né? Não é um dia bom. Que nós estamos vivendo, né? Mas você queria fazer a pergunta, Marcelo. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde. Leonardo, nós tivemos aí o recurso da chapa lá, que está em discussão agora no Tribunal Superior Eleitoral. 2 anos se passaram, agora há a expectativa do início de junho. O julgamento foi marcado pelo presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes. O senhor acredita que esse pode ser o caminho mais rápido, caso o presidente Michel Temer de fato não adote a renúncia? E nós teremos aquela repetição do clima do mensalão, quer dizer, o julgamento vai ser extremamente acompanhado e aí o ministro, claro, terá toda a pressão popular em razão de todas essas denúncias? Olha, eu acho difícil a gente chegar lá se essa gravação realmente for confirmada, porque quem vai ficar do lado do presidente? Eu acho que a Dilma ainda tinha uma base de apoio parlamentar, você tinha algum nível ainda de militância, né, dando sustentação para ela, então ela ainda tinha alguma coisa. O presidente Temer, né, se confirmando o que está sendo dito, ele não vai ter aonde se segurar. E diferente da Dilma, ele é um político muito experiente a ponto de saber que está inviabilizado ou não. Então, eu acho que o julgamento do TSE é muito longe. E outra coisa, para quem que o Congresso tem que sinalizar agora? Muito provavelmente a primeira sinalização tem que ser por mercado, né? O dólar vai explodir, as empresas brasileiras vão derreter, o Banco Central hoje já estava falando de usar reservas, então assim, você tem que dar uma sinalização para o mercado, né? E rápido, né? E acho que o mercado está em sintonia
com uma boa parte da base do governo dentro do Congresso. Então, eu acho que hoje o mercado está mandando uma mensagem importante e eles vão ter que fazer um processo de sinalização. E esse processo de sinalização, ele vai envolver, né, velocidade, provavelmente a manutenção da equipe econômica, né, e um compromisso do Congresso de prosseguir com as reformas. Eu acho que esse é o recado mínimo para você manter a economia minimamente funcionando nesse período de turbulência que a gente está vivendo. Denise? Leonardo, você vê alguma condição? Antes eu queria até registrar, a Bolsa de Valores ultrapassou a queda de novo em 10%, mais uma vez vai ter interrupção dos negócios, como já aconteceu logo na abertura, o dólar sobe 8%, como você disse, a cotação em quase R$ 3,39. Agora eu queria saber, você vê a condição de o Congresso passar um recado para acalmar o mercado financeiro, de o Congresso conseguir levar as reformas adiante, porque já havia uma resistência muito grande, inclusive por parte da sociedade. Era uma coisa que era muito questionada, tanto a reforma trabalhista como a reforma previdenciária. Era mais uma expectativa de mercado, de economistas, e quem sabe a importância disso do ponto de vista fiscal e de modernização de regras, mas para a sociedade que enfrenta desemprego, crise econômica ainda, perda de poder de compra, tudo que eles querem ouvir agora é que não vai ter reforma. Eu acho que essa é a encruzilhada que a gente está agora, né? E infelizmente você tem duas opções e as duas opções são complicadas. A primeira assim, você criou um vácuo, né? Você vai ter oportunidade de fazer a substituição do presidente, muito provavelmente, e eles vão se apresentar na ação e ao Congresso, que vai ser o responsável pela escolha, né? Vamos dizer assim. E aí você vai ter duas opções. A primeira é um discurso, olha, não vamos fazer reforma, vamos voltar a um modelo de intervenção, vamos compensar isso com impostos e tal, e um outro que vai dizer, olha, a gente precisa seguir o caminho. Agora, no meio desse processo de escolha, você vai estar assistindo a reação do mercado. Então eu acho que por mais que os deputados tenham resistência, que o mandato deles, que os eleitores dele coloquem resistência, eles vão ter que dar algum nível de resposta, né? Quanto tempo você aguenta o mercado derretendo? Agora esse é o momento que a gente está, né? E vamos ver se eles vão ser sensíveis ou não. Eu imagino que a questão das reformas ela ainda vai se colocar porque o derretimento vai ser grande e eles vão ter que achar algum nível de resposta, vão ser cobrados para isso. Esse é o Leonardo Barreto, doutor em Ciência Política pela UNB. Leonardo, obrigado pela gentileza e, claro, voltaremos a falar porque os acontecimentos, como você disse, a gente só consegue ver até os próximos 5 minutos. Depois é imprevisível. Um abraço. Um abraço, um bom trabalho a todos.